Olá, queridos, eu sou o pastor André Luiz e eu quero começar dizendo: hoje é o dia da sua vitória, meu irmão. Deus tem chamado homens e mulheres para um grande ministério aqui na terra. E quem sabe, não é você que Deus quer despertar nesta manhã. Então, eu te convido a ficar comigo até o final, pois eu tenho certeza de que Deus irá falar muito conosco. Nós estamos em Ezequiel capítulo 3. E eu quero convidar você a compartilhar essa mensagem, dar o teu like, porque quando você aperta no joinha, você envia uma mensagem a esta ferramenta poderosa, para que ela possa também entregar a mais vidas. E se você não é inscrito neste canal, eu te convido a inscrever-se neste canal e ativar o sininho para você receber uma mensagem como essa cada manhã, quando colocarmos aqui uma nova mensagem. Vamos à leitura da palavra de Deus hoje, Ezequiel capítulo 3, verso de número 16 e 17, que nos diz assim: E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás as palavras, e os avisarás da minha parte. Aleluia. Queridos, Ezequiel capítulo 2 e 3 começa a relatar o que Deus disse a Ezequiel como parte de sua visão da glória de Deus. Agora, estamos no capítulo 3. De certo modo, esses capítulos, como disse, contêm o seu chamado para a missão que Deus havia ordenado ao profeta. Você já percebeu que o chamado do Senhor não é para pessoas eloquentes e autossuficientes? Moisés era pesado de língua, Samuel era apenas um menino, Davi era muito jovem ainda, Salomão não sabia o que fazer. Oh, queridos, o significado do nome de Ezequiel diz muito, não somente sobre o fato de Deus fortalecê-lo, mas também da sua grande necessidade em receber forças. Pois o significado do nome de Ezequiel, o Senhor fortalece. Se Jeremias tornou-se conhecido como um profeta chorão, podemos chamar Ezequiel de um profeta aflito. O capítulo de hoje traz mais de três registros em que o Espírito Santo precisou levantar Ezequiel. Quantas vezes estamos assim? Precisamos que o Espírito Santo nos levante, nos anime, nos fortaleça para que possamos seguir. E a visão que iniciou este capítulo é semelhante à visão de João em Apocalipse, no capítulo 4, e segue uma sequência e que se assemelha à visão de Apocalipse 10. Como João, Ezequiel também come o livro e sente em seu paladar o gosto adocicado do mel. Apesar de não relatar o amargor do estômago revelado por João no Apocalipse, o profeta é tomado pela amargura. E ele diz: eu fui amargurado. Ou, em outra versão, ele diz: eu fui triste. Ele foi entristecido pelaquilo que ele tinha recebido. Ele sabia o que haveria de enfrentar. E durante 7 dias assentou-se atônito no meio dos exilados. O diferencial na vida de Ezequiel, queridos, e de todos os que são chamados por Deus como seus cooperadores, está em permitir a atuação divina em suas vidas. Todo aquele que abre o coração para Deus e mete no coração todas as suas palavras para que possa ouvi-las e segui-las, certamente farão a diferença. Ele não se acha especial, acima dos outros, não, mas é um instrumento de Deus a favor do próximo. A palavra que define o seu viver diário é entrega. Então, o Espírito Santo
levanta e fortalece e dá a entender os propósitos divinos. Queridos, que nesta manhã nós possamos entender que o segredo para ter uma vida cheia do Espírito Santo é nos entregarmos todos os dias à vontade de Deus. A verdadeira compreensão da palavra do Senhor, que é a bússola que guia o povo de Deus na jornada rumo ao lar, queridos. Nós precisamos nos entregar todos os dias a esta palavra. Agora, em contrapartida, o estudo presunçoso, orgulhoso das Escrituras tem levado milhares a uma falsa adoração, queridos. Não há espaço para revelações do Espírito Santo em corações obstinados a seguir suas próprias conclusões precipitadas. O assim diz o Senhor só é revelado e só promove transformação nos corações que estão dispostos a submeter-se à vontade do Pai, assim como fez Jesus, que reconhece que sem a esclarecedora voz do Espírito é impossível ouvir a voz de Deus e conhecer-lhe o caráter imaculado, queridos. É preciso se curvar à vontade de Deus. Durante 7 dias, Ezequiel permaneceu atônito diante de tudo que viu e ouviu. Durante 7 dias, Noé e sua família ficaram dentro da arca até que viesse o dilúvio. Durante 7 dias também o povo de Israel marchou em volta de Jericó. E o resultado? Ezequiel, atalaia do Senhor, sentinela, vigilante do Senhor agora. Noé e sua família, salvos do dilúvio. Israel, vitorioso pela mão do Senhor. Por vezes, queridos, os 7 dias de angústia em nossa vida duram muito mais. Por vezes pensamos que nunca poderemos fazer algo que faça verdadeiramente a diferença. Porém, diante de Deus, na mais humilde alma, há o mais genuíno poder, a atuação do Espírito Santo. Oh, queridos, quanto mais nos humilhamos, quanto mais nos entregamos, quanto mais reconhecemos a nossa miséria e a nossa necessidade da ajuda de Deus, mais provaremos da atuação direta do Espírito de Deus. Queridos, a grande prova final se aproxima, meu irmão. E é preciso preparar-se como nunca antes para resisti-la. E os que não aproveitem ou que não estão aproveitando ou aproveitaram as oportunidades como adormecidas consciência da morte iminente, trocarão com facilidade a verdade pelo erro para desfrutar de uma falsa segurança que os levará a confiar no primeiro engano. Porque a voz da serpente que enganou os nossos incautos pais no jardim continua soando nos dias de hoje. Certamente não morrereis. Satanás continua ainda levando muitas pessoas ao engano de uma falsa paz que ele não dará. E o nosso dever, como atalaia da igreja de Deus, é dizer a estes em alta e em bom som: certamente morrerás, como diz aqui o verso 18. A mudez temporária de Ezequiel revela o modo como Deus prepara os seus mensageiros, como as suas mensagens também têm um tempo certo de cumprimento. E o tempo em que vivemos requer que falemos em tom de emergência, ainda que nem todos nos deem ouvidos. Queridos, como é necessário que nós não calemos, mas que falemos, porque o mal se aproxima. Parece que Ezequiel tinha até falhado na sua tarefa, mas isso não é verdade. Sua tarefa era para falar as verdades de Deus e ele não era responsável pelos resultados. Queridos,
aqueles que tiveram uma grande exposição à verdade e rejeitaram-na, podem se tornar mais resistentes do que os que ouvem pela primeira vez. Por isso aparece aqui a expressão do verso 27 que diz: quem ouvir, ouça. Jesus utilizou essa advertência com frequência em seus ensinamentos. E essa frase enfatiza a responsabilidade e a prontidão individual para aceitar a mensagem divina, meu irmão. Quem do Senhor se alimenta, será dele um pregador. Eu quero terminar com essa frase para que você entenda que você precisa comer deste livro e receber a palavra do Senhor. Portanto, meus queridos, que o Espírito te levante e te faça ouvir. Que o Espírito te levante e te leve para onde você deve ir. Que o Espírito te levante e te instrua acerca do que você deve fazer. Este é o caminho. Andai por ele. Ore comigo agora. Querido Deus e Pai, Senhor, em nome de Jesus, diante desta palavra tão poderosa nesta manhã, eu te peço, Senhor, que o Senhor nos desperte, que o Senhor nos fortaleça, que nos levante sobre os nossos pés quando precisarmos de ajuda, como nos sentirmos tão fracos como Ezequiel, tão aflito, ó Deus, como um profeta do Senhor, que recebeu a responsabilidade e a mensagem para ser anunciada aos pecadores, Senhor, aos rebeldes, ó Pai. Nós queremos todos os dias, antes de anunciar, nos alimentarmos deste rolo. Ó Deus, por isso, Pai, alimenta-nos pela Tua palavra, pela unção do Teu Espírito nesta manhã e reveste-nos para a missão que o Senhor tem nos dado. Esta é a oração do Teu servo desta manhã. Fica conosco e abençoa o Teu povo, em nome de Jesus. Queridos, eu vou ficando por aqui, mas eu quero declarar nesta manhã: Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.